Olá, eu me chamo Jonathan, eu sou aluno da FIAP. Neste vídeo irei explicar alguns conceitos básicos sobre a arquitetura do banco de dados Oracle e também sobre os comandos Select, Insert, Update e Delete e como eles afetam a arquitetura do banco. Primeiramente, nós temos este diagrama da arquitetura do banco de dados Oracle. Temos os processos de usuário, do servidor, o PGA, a instância, Shared Pool, o SGA e também os processos de background e, lógico, o próprio banco de dados. Falando sobre o processo de usuário e servidor. São os processos envolvidos na execução de uma instrução SQL. Então, outros processos vão poder ajudar o servidor a concluir o processamento de instrução SQL. Então, para estabelecer uma conexão e criar uma sessão com o banco de dados Oracle, tem primeiro que ter um usuário de banco de dados. Esse usuário vai abrir um processo de usuário ou uma APU e vai ter uma conexão com o processo servidor, que é o caminho de comunicação, e definitivamente criar uma sessão. Essa sessão então vai criar um servidor Oracle. Falando sobre a PGA, Program Global Area, é uma região da memória que contém os dados e as informações de controle de um único processo do servidor, ou de um único processo de segundo plano. A PGA é alocada quando o processo é criado e deslocada quando o processo é encerrado. Então, ao contrário tipo da SGA, por exemplo, que é compartilhada por vários processos, a PGA é uma área usada por apenas um processo. Falando sobre os 5 processos de backgrounds obrigatórios, a gente temos aqui embaixo, na parte da instância, a parte abaixo, você tem o PMON, o CMON, o DB-Writer, o Log-Writer, e o checkpoint, né? Tem outros também que não são obrigatórios. Mas falando sobre um pouco de cada um, que suas funções, o que fazem, né, qual a importância, começando pelo PMON. O PMON ele faz o que? Ele faz uma limpeza após ocorrerem falhas em processos. Faz rollback de transação atual do usuário. Ele libera todos os bloqueios de tabela ou linha mantidos no momento. Já o CMON tem como responsabilidade efetuar o roll forward de alterações de arquivos de RedLog online e também abre o banco de dados para acesso dos usuários. O Database Writer ele grava os buffers modificados sujos no buffer cache do banco de dados para o disco. O Log-Writer executa gravações sequenciais do buffer de RedLog no arquivo de RedLog online, nas seguintes condições: quando uma transação é submetida a commit, quando o terço do buffer de RedLog está cheio, entre outras. O checkpoint é responsável por sinalizar o Database Writer em checkpoints, também atualizar as informações de checkpoint no cabeçalho de arquivo de dados e nos arquivos de controle. E esses são os outros que não são obrigatórios, né, mas também vale a pena dar uma conferida para quem se interessar. Eu coloquei do lado, né, explicando cada um que são as siglas deles. Agora falando um pouco da instância. A instância é a forma de acessar o banco de dados Oracle. Uma instância consiste na estrutura de SGA, que é a System Global Area, e nos processos de segundo plano usados para gerenciar banco de dados. Uma instância é identificada pela utilização de métodos específicos de cada sistema operacional. A instância só pode abrir e usar um banco de dados por vez, diferente da PGA, como havia comentado, né? Aproveitando e falando da SGA, System Global Area, é alocada em uma inicialização de uma instância, e é um componente fundamental de uma instância Oracle. A SGA é um grupo de estruturas de memórias compartilhadas, ela contém coisas como dados SQL, é compartilhada entre outros processos de segundo plano do Oracle e entre outros processos do servidor. Então a SGA é composta de várias partes chamadas componentes SGA, que ela vai ter o pool compartilhado, o cache de buffer de banco de dados, o buffer de RedLog, o pool extenso e o pool de Java. Então as áreas de memória são modificadas com o parâmetro de inicialização. Falando sobre o Shared Pool, que é o pool compartilhado, né? Ele é usado para armazenar as instruções SQL executadas mais recentemente e também as instruções de dados. O Shared Pool contém estruturas fixas e variáveis. As estruturas fixas permanecem relativamente do mesmo tamanho, enquanto as estruturas variáveis
crescem e são compactadas de acordo com os requisitos do usuário do programa. Então, o tamanho real das estruturas fixas e variáveis baseia-se em um parâmetro de inicialização e no trabalho de um algoritmo interno da Oracle. Ele consiste em duas estruturas principais de memória, relacionadas ao desempenho, o cache de buffer de biblioteca, o cache de biblioteca, perdão, e o cache de dicionário de dados. Falando sobre o cache de biblioteca, ele baseia-se no dimensionamento definido para o shared pool. A memória é alocada quando é efetuado o parse de uma instrução ou quando uma unidade de programa é chamada. Se o tamanho shared pool for muito pequeno, as instruções serão recarregadas continuamente, no cache de biblioteca, o que afetará o desempenho. Então, o cache de biblioteca é gerenciado por um algoritmo, o LRU, que é o Least Recently Used. Ele também armazena as informações sobre as instruções SQL e PLSQL, mais usadas recentemente, lógico, né? Vale lembrar disso. O cache de biblioteca ele consiste em duas estruturas. O SQL compartilhado, que é aquele que armazena e compartilha o plano de execução e a árvore de parse das instruções SQL executadas no banco de dados. E a área PL/SQL compartilhada, ela armazena e compartilha as instruções PL/SQL executadas mais recentemente. As unidades de programa e procedimentos, funções, pacotes, triggers também, compilados nos quais foram efetuado parse, são armazenados nessa área. Já o cache de dicionário de dados, ele é um conjunto de definições mais usadas recentemente no banco de dados. Ele inclui informações sobre arquivo de dados, arquivo do banco de dados, né, perdão, tabela, índices, colunas, usuários, privilégios e outros objetos de banco de dados. Então, durante a fase de parse, o processo do servidor consulta o dicionário de dados para obter informações que resolvam nomes de objetos e validem o acesso. Falando sobre o cache de buffer de banco de dados, ele armazena cópias de blocos, né, de dados e recuperados dos arquivos de dados. Então, ele possibilita ganho de desempenho significativo quando você extrai e atualiza os dados. Então, tipo, quando uma consulta é processada, o processo do servidor Oracle consulta os blocos, né, necessários no cache de buffer do bloco de dados. Se o bloco não é encontrado nesse cache, o processo servidor lê o bloco no arquivo de dados e coloca uma cópia do cache de buffer do banco de dados. Como as solicitações subsequentes do mesmo bloco podem encontrar esse bloco na memória, talvez elas não precisem de leituras físicas. Então, o servidor Oracle usa um algoritmo LRU para defasar os buffers não acessados recentemente, de modo a criar espaço para novos blocos no cache de buffer do banco de dados. O buffer de readlog, seu objetivo principal é a recuperação. Então, tipo, ele também registra todas as alterações feitas no bloco de dados do banco de dados. Então, tipo, o buffer de readlog é um buffer circular que contém alterações feitas em blocos de arquivos de dados. Essas informações são armazenadas em entradas de redo. As entradas de redo contêm as informações necessárias para recriar os dados anteriores e alterações feitas pelas operações insert, update, delete, create, alter ou drop. Falando sobre o banco de dados. O banco de dados é um conjunto de dados tratados como unidade. O objetivo geral de um banco de dados é armazenar e recuperar as informações relacionadas. Então, um banco de dados Oracle tem uma estrutura física, uma estrutura lógica. A física é o conjunto de arquivos do sistema operacional do banco de dados. Um banco de dados Oracle consiste em 3 tipos de arquivos. O arquivo de dados que contém os dados reais do banco de dados. Os arquivos de readlog online, que contêm o registro das alterações feitas no banco de dados para permitir a recuperação dos dados em caso de falha. E os arquivos de controle que contêm as informações necessárias para manter e também verificar a integridade do banco de dados. As outras estruturas importantes de arquivos, como por exemplo também o servidor Oracle também usa outros arquivos que não fazem parte do banco de dados, como arquivo de parâmetro. Ele define as características de uma instância Oracle.
Como assim? Tipo, por exemplo, ele contém os parâmetros que dimensionam algumas das estruturas da memória SGA. O arquivo de senhas autentica usuários com o privilégio para iniciar e desativar uma instância de Oracle, a instância Oracle, perdão. Os arquivos de Redolog arquivados são cópias offline dos arquivos de Redolog que podem ser necessários para recuperação após falhas de mídia. Agora, comentando sobre o Select, vou explicar, né, como faz um Select, como afeta, como dá o primeiro passo, entende? Então, tipo, o Select chega na instância através de um processo de servidor. O comando será verificado na library cache. Caso exista, né, o comando ele será executado. Caso contrário, ele deverá ser analisado. O processo servidor ele procura na buffer cache os blocos de dados que serão necessários para atender a requisição. Caso encontre os dados, eles serão enviados ao user process e esses dados são movidos para o final da fila LRU, indicando que os blocos de dados foram utilizados recentemente. Caso os dados necessários não sejam encontrados no blocos de buffer cache, o servidor Oracle irá buscar os dados na data file, né? Uma vez que encontrados os dados, os blocos que contêm os dados são copiados para o buffer cache. Falando sobre o insert, ele chega na instância através de um processo do usuário. O comando será verificado na library cache. Se ele não for encontrado, o banco irá compilar, né, a nova instrução e armazená-lo no share pool. Caso encontre a instrução na library cache, o server process não realiza algumas as funções, porque já foram em algum outro momento realizadas. O server process realiza a escrita da alteração no Redolog buffer antes de inserir um dado em um bloco de dados. O buffer cache, após a escrita da alteração no caso, os dados da instrução eles são escritos na buffer cache, que terá o bloco de dados envolvido nessa alteração indicando como sujo. O processo de background log writer ele executa, né, a escrita do conteúdo do buffer de log e do Redolog file quando uma instrução commit é efetuada, né, uma instrução commit é feita. Mesmo com a realização do commit, os dados não serão escritos no disco. O processo de background database writer é quem realiza essa tarefa. Sobre o update. O update ele chega na instância através de um processo do usuário, semelhante ao insert. O processo de busca do dado que irá ser alterado ele ocorre, né, semelhante ao processo escrito para a instrução select. O server process escreve um vetor de alteração do Redolog buffer de log antes de alterar o dado no bloco de dados do buffer cache. Após a inscrição do vetor de alteração, os dados da instrução envolvidos nessa alteração indicado como sujo. Assim como o processo de instrução do select, o log writer ele escreve um conteúdo do buffer de log do Redolog file. Quando uma instrução commit é efetuado, o database writer escreve um conteúdo do buffer cache no disco, seguindo sua regra de execução. E por último, o comando delete. A execução do comando delete é muito parecida com o comando do update. Porém, os dados não são excluídos de fato da memória e nem do disco, e terão sua área de armazenamento indicada como disponível para o uso. Como é isso? Eu expliquei mais ou menos, né, o que cada um são, falando sobre a arquitetura do banco de dados Oracle, né, como também os comandos select, insert, update, delete afetam a arquitetura do banco, como chegar até eles, como ter uma resposta. Enfim, agradeço por ter visto o vídeo, espero que tenha gostado e obrigado.